O Aninha, falando em incêndio, fogo, o Major Palumbo já está conosco? Conseguimos o contato com ele ou ainda não? Já conseguimos. O Major Palumbo está aqui na nossa escuta para falar sobre o trabalho dos bombeiros já há mais de 2 horas nesse incêndio lá em Barueri. Major, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor. Oi, Major. Muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. O Corpo de Bombeiros, desde as 11 horas e 28 minutos, atendendo a essa ocorrência, essa emergência desse incêndio muito grande em Barueri. As equipes no local são 50 bombeiros, com 16 viaturas atuando principalmente para fazer um cerco no fogo. O Joel e a Ana sabem do que a gente está falando, porque não adianta a gente jogar água agora lá na base. A temperatura é muito alta. Então nós estamos fazendo esse cerco, Joel, exatamente para tentar segurar o fogo, não passar para as outras residências e também apagar, porque vazou álcool, metanol de dentro da indústria para a rua. Olha. Apagar esses pequenos focos aí que estão em torno dessa indústria. Comandante, qual o risco para a região? Nós vimos que aulas foram suspensas em 9 colégios. E eu estou percebendo na imagem também que a fumaça é muito densa, escura, né? Essa fumaça, ela está saindo de qual material? Que tipo de material que está sendo em combustão? Está sendo queimado pelo fogo agora? E se essa fumaça ela é muito tóxica? Isso poderia ter um risco mesmo real ali para os moradores da região. Joel, é uma indústria plástica, logo a gente tem ali muitos materiais com produção de combustíveis fósseis, né? Então, hidrocarbonetos, ele gera no momento que você tem um incêndio, uma queima incompleta, fazendo essa fumaça escura, preta, e com certeza, se for atingir as residências do entorno, a gente pede entre as pessoas para fecharem as janelas, portas, ficar de máscara, não ficar no local onde você tenha essa nuvem aí com essa fumaça extremamente aí tóxica que possa fazer mal para a sua saúde. Então saia de pé, deixa as equipes do Corpo de Bombeiros atuarem. O Major Matos, que é o comandante da operação agora no local, do 18º Grupamento de Bombeiros, está lá fazendo o emprego, inclusive, de líquido gerador de espuma, né, que é uma espuminha branca que a gente joga exatamente para impedir ali esse metanol e etanol, né, que é o álcool que eles têm ali na produção dos plásticos, né, que ele possa ainda se incendiar mais, né, Joel? Então a gente está fazendo isso de uma maneira para tentar diminuir a temperatura, secar o fogo pelas beiradinhas, e daqui a pouco a gente consegue fazer a extinção lá dentro da indústria. Agora, Major, o álcool, né, esse etanol que vazou pelas ruas, inclusive para quem não está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a gente viu algumas imagens que o próprio Corpo de Bombeiros fez, moradores da região também, do álcool escorrendo pela rua, né, por algumas ruas da região, e as labaredas acompanhando, né, como se fosse um rio de fogo ali naquela região. O senhor já sabe quanto de álcool vazou e quanto ainda pode haver dentro da área do incêndio de etanol? Há risco de novas explosões no local? Olha, Ana, o risco de explosão, ele há, porque nós temos lá uma grande quantidade de combustível, mas agora o risco minimizado por causa da condição que a gente tem do local, as equipes já fazendo o combate, já diminuindo a temperatura. Uma coisa boa, se fosse gasolina ia ser pior, mas o álcool, no tanque que ele está lá no depósito dentro da empresa, a gente consegue jogar água e a água vai dissolvendo o álcool até que ele perca a característica de inflamabilidade. Então eu vou diluir, essa é uma das técnicas que a gente vai usar. É lógico que é ruim, ele vai vazar, mas não tem como a gente segurar. É melhor ele ali diluído e depois a gente faz uma contenção para que ele não vá para o meio ambiente, mas no momento de uma emergência é muito difícil a gente ter esse tipo de controle. Então é melhor a gente diminuir a temperatura, diluindo esse álcool, e daqui a pouco ele abaixa um pouco. Lógico, né? Essa fumaça preta deve ser por causa do estoque. É uma indústria plástica. Então queimou plástico, faz essa fumaceira toda. Então a gente vai ter que seguir nessa estratégia, Ana. Exatamente para cercar e daqui a pouco, diminuindo a temperatura, a gente conseguir fazer a extinção do fogo. Mas é difícil, viu? Interessante isso. Então o álcool ele é bem mais miscível do que a gasolina. Ele se mistura mais com a água e vai perdendo a potência aos poucos. Interessante isso que o Major Palumbo acabou de colocar para a gente. Comandante, há vítimas? Alguém se feriu?
esse incêndio começou de forma repentina ou não? Ou houve tempo hábil das pessoas deixarem o galpão ou os galpões? A informação que a gente tinha no começo, né, era que nós tínhamos vítimas no local, mas as equipes não socorreram ninguém. A capitã Aline da Polícia Militar me atualizou que a própria Polícia Militar também não socorreu ninguém. Então a gente verifica essa condição no momento, não temos vítimas, só que o problema é que essa grande quantidade de material ainda inflamável e também toda a fumaça, o calor que tem no entorno, pode trazer pessoas ali que possam ser atingidas. A gente não quer isso, Joel. Então a gente precisa que agora as pessoas se afastem para a gente não ter vítimas e seguindo pelo menos com a parte operacional, que a gente tem essa estratégia que vai dar certo, para deixar o local em segurança. Major, a gente sabe de 9 escolas que tiveram as aulas suspensas por medida de segurança. Além disso, alguma outra área foi evacuada, foi esvaziada por medida de segurança pelo Corpo de Bombeiros? Uma quantidade de casas ou até mesmo algum número de vias aí de ruas, né, do entorno que acabaram sendo esvaziadas por medida de segurança? A cidade de Barueri é uma cidade com uma estrutura fora de série. Todos os órgãos estão lá à disposição da operação do Corpo de Bombeiros, CET, CETESB, todos ali que têm uma participação efetiva no local, estão nos ajudando. Eu, infelizmente, não tenho essas informações no momento, que são as informações dos locais que estão bloqueados, Ana, mas com certeza toda a estrutura da própria prefeitura que tem, já passou essa atualização para o Major Matos lá no local, e a gente agora, nós vamos ter que tomar conta dessa situação da explosão, né, da queima, dessa parte mais difícil, que com certeza nós vamos perder ali ainda um bom tempo para que a gente consiga ter o local em segurança. Comandante, aproveitando esse incêndio aí em Barueri e aproveitando esse gancho para entrar nesse assunto mesmo de fato, hoje pela manhã eu e a Ana Paula Rodrigues exibimos uma matéria lá no Bora São Paulo acerca desse risco que estamos vivendo agora iminente de incêndio, não só nas matas, nas florestas, mas também no perímetro urbano. A gente tem sido surpreendido quase que diariamente com incêndio em residência, em empresa. O que é que está acontecendo? Esse tempo seco, a umidade relativa do ar, seca, baixa pra caramba, também contribui para esses incêndios em áreas urbanas, como nesse galpão, como em uma residência. 20 pessoas já morreram aqui em São Paulo, somente nesse ano, foram queimadas ou morreram asfixiadas dentro de suas casas. Esse período contribui para esses incêndios urbanos também? E como contribui, Joel? Nós estamos em atenção alerta total para qualquer tipo de foco de incêndio. Então, nós tivemos na semana passada uma jovem que morreu dentro de casa, vítima de incêndio, no momento que ela estava dormindo. Senhoras que estavam também dentro de casa quando pegou fogo por causa de uma vela. O que acontece com a baixa umidade relativa do ar é que os materiais combustíveis, qualquer um deles, o pano, o sofá, a madeira, ela fica extremamente ressecada. Então basta somente um fogo, uma fonte de calor, de repente, aí um curto-circuito que possa encostar um fio nesse material combustível, ele vai se propagar com rapidez na vegetação também. Então talvez se a gente tivesse numa outra época, a gente não teríamos aí incêndios tão graves, por causa que os materiais combustíveis estariam, né, umedecidos. E agora não, estão totalmente secos, nós não temos previsão, talvez amanhã, eu falei com o paizão da Tenão agora há pouco, ele falou que só tem chuva amanhã, então, você sabe, Joel, é complicado. Se não vier um tempo aí maior, com maior quantidade de chuva, nós ainda vamos sofrer, nós vamos sofrer bastante. A gente está aqui exatamente no Juqueri ainda, com alguns focos, né, apagando alguns braseiros, não tendo nenhum tipo de capacidade ali para que tenha reignição. E a gente pede ajuda, Joel, pelo amor de Deus, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Não jogue bituca de cigarro na estrada, não faça queimada, não queime lixo perto de algum terreno, porque pode acontecer incêndios gravíssimos, viu, Joel? Não, Juqueri a semana inteira. Nessa noite passada foi o pico do Jaraguá. O Jaraguá, lá a região do Jaraguá, infelizmente entrou em combustão também. Boa parte daquela mata lá foi queimada, esturricada pelo fogo muito forte. A região ali de Cajamar também foi atingida. Sem falar no interior do nosso estado, né? São muitos pontos, vários focos de incêndio, não só no estado de São Paulo, mas no país inteiro.
Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, ô comandante, o Pantanal já queimou esse ano 260 mil hectares. É coisa pra caramba, é a mesma área queimada no ano passado. Naquele incêndio até então sem precedentes. Agora o senhor falou em chuva aí, a Aninha já está de olho no mapa aí. Realmente, frente fria se aproximando de São Paulo, o tempo deve virar de hoje para amanhã, né, Ana? Então, vai virar e já está ventando muito em São Paulo, tá? Na região central, pelo menos, estava ventando bastante, algumas rajadas, e vai seguir assim até o fim do dia, quando a gente deve ter uma queda de temperatura no fim da tarde e a chuva vai chegando mais perto da noite. Amanhã vai ser o dia de mais chuva mesmo. Agora, até essa virada chegar, esse vento todo pode acabar atrapalhando o trabalho dos bombeiros por aí também, né, Major? Com certeza, Ana. A gente sabe dessa dificuldade, nós estamos em prontidão total. Tivemos um caso muito ruim, triste, né, pra gente, lá na região de Presidente Prudente, onde uma pessoa em cima de um trator foi fazer um acero para ajudar a gente, o vento mudou de direção, atingiu a pessoa, queimou o trator, o funcionário da prefeitura acabou perdendo a vida, né, faz parte aí de um desses 20 que acabaram perdendo, morreram nos últimos incêndios. Estamos atendendo a milhares de ocorrências todos os dias, então a gente precisa da ajuda e a gente precisa também que o clima dê aí uma trégua para a gente deixar os locais em segurança, viu, Ana? Olha, e sobre esse incêndio em Barueri, uma atualização aqui por parte da Prefeitura de Barueri, confirmando a suspensão das aulas em pelo menos 9 escolas, que o incêndio aparentemente começou em um estabelecimento na Rua das Antilhas, na empresa Araguaia Química, e aí acabou se espalhando por outros galpões por ali. Além disso, a gente não sabe ainda quantas pessoas estão sendo transferidas, mas há naquela região uma espécie de asilo, um local chamado Grupo Vida, que também precisou ser fechado por medida de segurança, e os idosos que ficam ali nessa instituição estão sendo transferidos neste momento por precaução. O incêndio não atingiu essa área, mas é como o Major está nos dizendo, Joel, é fumaça tóxica, além desse calor todo, esse tempo seco. Imagine para um idoso como é muito mais perigoso. Então, por isso, eles estão sendo retirados, já que o asilo é próximo desse local onde acontece o incêndio. Infelizmente, a fumaça não atingiu a rodovia Castelo Branco também, para quem não sabe. A rodovia Castelo Branco corta ali ou margeia a cidade de Barueri. Mas ela é visível, a coluna de fumaça é visível. Então mas não desceu para a pista, né? Não desceu para a pista, não tem bloqueio na rodovia, só vai com cuidado porque o pessoal fica parando para poder virar o cabeção e olhar o incêndio, né? É perigoso também. Major, alguma colocação a ser feita? Aquelas recomendações de sempre. Nunca é demais ouvir do senhor, nunca é demais que o senhor as reforce aqui para que o nosso ouvinte fique cada vez mais atento, comandante. Olha, Joel, eu passei um tempo agora lá no litoral, a Rádio Bandeirantes é muito ouvida ali na região da Padre Manuel da Nóbrega, da Imigrante, da Anchieta. Pô, por favor, se estiver na estrada, o pessoal do Anel, não vai jogar bituca de cigarro pela janela do carro. Essa época aqui está sendo um transtorno para todas as equipes do Corpo de Bombeiros. Ajude não só o meio ambiente, mas a cuidar da fauna, da flora. Faça o seu papel de cidadão, né? Coopere nessa época, porque a situação está muito difícil, Joel. Muito obrigado pelo espaço ao Corpo de Bombeiros. A gente que agradece. Major Palumbo, meu amigo, muito obrigado, viu? Um grande abraço ao senhor, boa sorte. Um grande beijo na família, tá bom, comandante? Obrigada, Major. Valeu, um abraço para vocês. Obrigado. Até logo, comandante.